Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, meu caro Igor Fontana, como é que tá, meu produtor, tudo bem? Uma boa tarde pra todo mundo, tudo certo, tudo ótimo. Tudo certo, você vai participar da entrevista de hoje porque nós temos interesse. Tem bastante, bastante interesse na entrevista com o nosso entrevistado hoje. Muito interesse. Ele já te olhou ali, até uma brilhada no olho. É o cliente perfeito. Eu sei que ele olhou pra mim também, ele brilha bem no olho também, quando ele olha pra mim. Igão, temos o prazer de receber quem hoje aqui conosco? Dr. Max Rego. Doutor, sempre um prazer inoxidável recebê-lo aqui. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, mano. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor, vamos falar de saúde, qualidade de vida, é isso? Com certeza. Um pouquinho mais. A gente já começou esse trabalho, né? Acho que pouco mais de um mês. E vamos juntos, né? Tentando, doutor, falar só de conscientização não é só isso, né? Mudança de hábito, é vida, escolhas saudáveis. Exatamente, né? Eu sempre digo, onde você se imagina daqui 20 anos, 30 anos na tua vida? Aposentado, descansando, né? Numa etapa acima da tua profissão, na sua vida, mas independente daquilo que você idealiza para daqui 20 ou 30 anos, para que isso se concretize, uma coisa tem que acontecer, você tem que estar vivo, senão nada disso vai acontecer. Mas o que você está fazendo hoje para contribuir para você chegue lá na frente saudável e bem? Então, essa é a questão. Olha só, nós recebi no Manos Radio Show ontem um amigo nosso em comum, né, que fez muitas citações carinhosas ao senhor. Nosso querido chefe Simon esteve aqui ontem contando a história dele, a mudança de vida, né? Bacana. E conversava muito com ele, doutor, inclusive o seguinte: como é que você faz rango maravilhoso e você consegue emagrecer? Que parece até uma... é difícil de você conseguir, né? Você tá o dia inteiro fazendo comida. Mano, quando eu tô fazendo comida, eu não como, cara. O meu problema não é durante o meu trabalho, meu problema é fora dele. Mas você sabe que o dia que ele me procurou, um ano e pouco atrás, né, que ele queria uma ajuda, foi um desafio para mim, porque eu fiz exatamente o mesmo questionamento para ele. Como é que eu vou te emagrecer? Como é que você vai se manter numa dieta? Você trabalha com isso, com comida, e comida boa, né? E aí ele falou a mesma coisa para mim. Falou: não, meu problema não tá no meu trabalho. Ali eu sou profissional, no máximo provo uma coisinha ou outra. Meu problema é no meu tempo ocioso. Quando eu tô em casa, final de semana, ali é que tem o deslize. Ele falou pra mim, mano, chegava depois 2, 3 da madrugada e metia um x-salada pra dentro, mano. Isso. Cara, mano, não tem como. Aí não tem. Ô, Igor, falando nisso, você quer explicar pro doutor o que aconteceu na nossa vida ontem? Quer explicar o que rolou? Ontem foi um dia típico, né? Nem todo dia é desse jeito. Você já vai começar dando desculpa pro doutor. Já vou começar, senão ele vai me... O que aconteceu ontem, Ontem a gente foi cobrir a final do Campeonato Suíço do Morro dos Conventos. Saímos aqui de tarde e antes de começar a viagem a gente já parou no posto pra comprar 2 chips assim pra começar a viagem, né? Pra não ter problema, assim, tô com fome aqui, não tem nada aberto. Mas nenhum refrigerante não pegamos, doutor. Já deu uma aliviada. Só água com gás nessa primeira, né? Aí, antes de começar o jogo, a gente deu uma voltinha lá, conferiu se o campo tava nas medidas corretas, né? E aí a gente foi parar numa padaria, né? Aí cada um pegou eu peguei um misto quente com ovinho, tranquilo. O mano pegou um croissant. Não, fala pro doutor que você jogou fora o tomate. Não, tomate. Você jogou o tomate do misto fora. Não dá, cara. Jogou o tomate fora. Aí ia acabar com o meu perfil, né? Aí eu dei o tomate lá, o Dino comeu o tomate tranquilo também. Pegou na mão o tomate e foi embora. Aí daí beleza. Essa foi a parte mais tranquila, eu acho, né? Essa foi tranquila. E depois, Aí ia começar o jogo. Mas antes de começar o jogo, a gente foi lá pegar um espetinho. Um espetinho é proteína, doutor. Só carninha. Só carne. Bacana. Beleza. Você defesa isso aí? É proteína, Acabou o jogo, mano. Quer um espetinho, quer 2, quer 3? Não, só um, eu falei. Só um espetinho. Ele achou estranho, né? Fazia 3 horas que eu tava lá em cima, sem comer. Ele achou estranho que eu pedi só um espetinho. Aí como um espetinho, eles continuaram lá terminando de arrumar algumas coisas. Desci, aí eu peguei aquela batatinha lá, sabe? Natural, feita na air fry. Sem gordura, sem nada. E pra finalizar não, né? Pra quase finalizar a noite, né? Aí chegando em casa... E que hora é? Chegou em casa? 1h15. 1h15, mais ou menos, tá. 2 pedacinhos de pizza. Foi 2 mesmo? Só 2. Só 2. Ô, doutor, a gente tá brincando, realmente fizemos isso ontem. A gente acabou indo trabalhar e tal. E com a desculpa, eu falei pro Igor, vou falar isso pro doutor, porque,
essa é a desculpa que todo mundo dá para acabar fazendo escolhas ruins. Ontem a gente fez várias escolhas ruins, né? Claro, muitas boas no meio disso tudo, mas é muito natural chegar o nosso depoimento pro senhor, esse estilo de vida, chega lá. É quase que a rotina, tá? É quase que a rotina. Porque é muito comum o ser humano, ele tenta buscar uma justificativa, né, pra falha dele, por que ele não exercitou, por que ele comeu, para tirar o peso da consciência e comer sem remorso. Tem a tal da fome emocional, que é uma coisa curiosa, aquele paciente que fala assim, ele tá nervoso, ele come. Passei no vestibular, mereço um x-salada. Não passei no vestibular, tô triste, agora eu vou lá comer. Tá, mas tudo é gatilho. Tudo é gatilho, tudo é gatilho. Tudo desconta na comida. Claro que tem situações que gera compulsão alimentar, é um problema de saúde que precisa de tratamento com medicamento. Mas muita coisa é virar a chavinha. A pessoa tem que estar decidida, tem que estar motivada, tem que mudar o estilo de vida, tem que ter uma atitude. Mas doutor, aí que tá. Eu conversava ontem com o chefe Simon. Chefe, você teve que ter um momento ali no meio da loucura que você teve que virar a chave, escolher. Ele falou assim, mano, chegou uma hora que não deu mais, cara. Não deu mais. As tarefas mais simples viraram um purgatório na minha vida. Pô, cara, aí ele teve que fazer essa escolha. Mas ela não é fácil, doutor. Não é fácil. Dizer pra você como médico, ou eu dizer pra mim que eu vou mudar, e mudar de verdade, não é fácil. Não é fácil, principalmente a alimentação, comida, porque comida é um dos melhores prazeres, se não for o melhor prazer que a gente experimenta. E, inclusive é o primeiro, né? Quando a gente nasce, a primeira coisa, vai mamar, o primeiro prazer é a alimentação. Então não é uma tarefa fácil. E hoje, no nosso dia a dia, tudo envolve comida. Eu falei para o paciente agora de manhã, qual é a programação de final de semana que não entra comida? É difícil? Ou bebida, né? Então, um paciente que está tentando emagrecer, está fazendo uma dieta, dependendo do nível de restrição de dieta, ele tem que ficar no social. Porque chega final de semana e não tem programação para ele. Aí você destrói a vida do cara. Exatamente. Por isso que o processo de emagrecimento tem que ser individualizado para cada um. Não tem uma coisa igual para todo mundo. Tem aquele paciente que precisa dar uma emagrecida mais rápida para dar uma motivada. Ele quer uma injeção de ânimo, de motivação. Eu preciso do choque ali. Isso. Aí faz algum processo um pouco mais curtinho, obviamente, né, não longo, com uma restrição um pouquinho maior, para ele ter um primeiro resultado animador, para ele se motivar e quem sabe dar o start na vida dele, de virar a chavinha, de mudar e entrar no eixo. Ô doutor, e aquela percepção, aquela autoimagem que nós temos, que geralmente o homem ele se enxerga mais magro do que ele é e a mulher se enxerga mais gordinha do que ela é. É isso mesmo. Não, e é verdade, não é? É essa percepção, porque isso atrapalha também, principalmente no caso dos homens, ele não se enxergar do jeito que ele é? Do modo geral sim, inclusive, na maioria das vezes quando a mulher me procura, ela comenta na consulta que o marido também precisa. Estou tentando trazer ele aqui, doutor, mas não tá fácil. Ele falou assim, vai lá na frente, qualquer coisa se der certo, depois eu vou. Meio que assim, manda a mulher de cobaia na frente, se funcionar, depois ele vai. E normalmente, quando ele vem posteriormente, ou às vezes até como acompanhante, eu olho para ele e precisa muito mais do que ela. Só que a mulher sempre tem a iniciativa, na maioria das vezes, obviamente, né? A iniciativa de tomar uma atitude. No caso do Simon, ele foi lá, ele tomou atitude. No caso dele, foi ele. Ele que tomou atitude. Ele que tomou atitude, E ele começou um trabalho há um ano e pouco atrás, né? E já foram 30 e poucos quilos, né? Vem se mantendo, é outra vida, hoje é um organismo saudável. Olha só, o Mastelinha tá dizendo, doutor, estava conosco ontem. O Mastelinha estava conosco ontem na nossa aventura, até o Morro dos Conventos. Ele fala, doutor, almocei faz 10 minutos e tô indo agora num churrasco. Pode? Olha, o Marcelo, é o seguinte, tudo conta que você faz na sua rotina, não na sua exceção. Se isso for uma rotina, tá errado. Né? Se for uma exceção, problema nenhum. Ô, doutor, você falou da compulsão, por exemplo, eu conversei muito com o Simon ontem nesse sentido, a gente falou muito sobre tudo, né? Sobre vida, sobre escolhas, e ele falava também sobre isso, sobre a compulsão, e uma coisa que ele falou assim, mano, um dos desafios que eu conversei com o Dr. Max foi não só emagrecer, mas eu falei, como é que eu me mantenho magro? Esse é o maior desafio de todo paciente e de todo profissional que trabalha com emagrecimento, manter o paciente magro. Porque, de modo geral, o que acontece? O paciente ele procura um profissional, um médico, um nutricionista, faz um processo e emagrece. Só que a maioria esmagadora vai ter reganho. E ele volta no consultório do médico depois, dizendo, doutor, engordei tudo de novo.
E vira um jogo de empurra, porque o médico empurra a culpa pro paciente e o paciente empurra a culpa pro médico. O médico pega o prontuário do paciente e fala assim, olha aqui, ó, saiu ano passado, tava magrinho, agora me volta desse tamanho, comeu, né? E o que o paciente fala? Ah, mas também ele me deu aquele remédio que engorda o dobro. Todo mundo me avisou, se eu tomasse aquela porcaria, eu ia engordar de novo. Aí o que aconteceu? Um quer botar a culpa no outro. Claro que ambos têm uma parcela de culpa e de razão. Que o paciente comeu, a gente sabe que água e vento não vai engordar. Mas por que o paciente comeu? Muitas vezes foi elegido um tratamento errado, às vezes algum medicamento que já sabia que poderia dar um rebote depois e não foi dado a manutenção. Principalmente o paciente que é obeso. A obesidade, pelo OMS, segundo a medicina, é uma doença. Isso aí tratamento, é uma doença crônica. Não é uma escolha, é uma doença. É uma doença. E doença crônica não se dá tratamento agudo. O que é um tratamento agudo? Eu tô com uma dor de garganta, tomei 5 dias de amoxicilina, melhorei. Doença crônica é igual um diabetes, uma hipertensão, tem que tomar pela vida toda. O paciente engorda a vida inteira, né, doutor? Exatamente. Ele demorou a vida inteira para chegar naquele tamanho que ele tá. Exatamente. Tem pacientes que estão sobrepeso, sempre tiveram peso ideal, saudáveis, e por algum descuido, alguma alteração, doutor, eu passei um processo de separação, eu fiquei em um problema emocional na empresa, acabei muito ansioso, descontei na comida e ganhei peso. O que aconteceu na pandemia, né? Muita gente ganhou peso na pandemia. Esse paciente provavelmente ele vai fazer um trabalho, ele vai emagrecer, ele vai voltar para uma rotina saudável, vai se manter no peso. O obeso não, o obeso a conversa é diferente. E aquele paciente, doutor, eu sempre fui uma criança acima do peso, eu fui um adolescente obeso, eu já brigo com a balança a vida inteira. Então o atenção, o cuidado é outro, ele vai ter que fazer um acompanhamento pela vida toda. Já fiz a dieta da lua, da sopa, a dieta. Isso eu me lembro, doutor. Tomei tudo que era medicamento antigamente. E meus primos, tem muita gente na família que viveu isso. Que passou por. Doutor, é uma luta. É uma luta. É uma luta destrutiva, não é uma luta simples. E assim, às vezes o paciente que tem essa tendência à obesidade é quase que uma covardia, porque ele compara assim, mas meu amigo é magro de ruim. Se eu comer metade do que ele come, eu viro uma bola. Por que eu vivo me cuidando? É um sacrifício para perder um pouquinho, eu escapo, eu já ganho peso de novo. Porque na verdade hoje estão descobrindo que no organismo do obeso algumas substâncias, alguns hormônios envolvidos com fome, com saciedade, no obeso ele é mais alto. Por exemplo, ele produz mais o hormônio que gera fome e produz menos o hormônio que gera saciedade, coisa que no magrinho já é invertido. Alguns hormônios, algumas substâncias que dão ordem para armazenamento, no obeso ele já está mais alto. Doutor, você falou uma coisa do metabolismo. Sim. A história do o metabolismo lento e o metabolismo rápido. Isso é meio que mito? Existe? Não, pode até existir. Né? Por exemplo, assim, a tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, né? Ela produz 2 hormônios, o T3 e o T4, que regula todo o metabolismo. Se ela estiver lenta, produzindo pouco hormônio, seu metabolismo fica reduzido. Então você ganha peso com mais facilidade. Você queima menos, é isso? Você queima menos e você armazena com mais facilidade. Então até pode haver isso aí. Mas a maioria das pessoas que estão acima do peso tendem a falar que meu metabolismo é lento. E nem sempre é isso aí. O erro está na alimentação mesmo. Quer fazer pergunta? Faz pergunta, doutor aí. Não, é que tem muita gente que faz aquelas dietas mirabolantes, de qualquer jeito, sem acompanhamento médico. Sim. Quais são os riscos para a saúde quando a pessoa resolve partir para isso? Em primeiro lugar, o risco do emagrecimento de uma forma doentia, né? E o risco do reganho, do efeito sanfona. Quando ela faz uma dieta muito restritiva por conta própria, como o Zumano falou, a dieta da lua, eu vou comer só quando aparecer a lua cheia. Ele começa a depletar, faltar vitaminas, minerais, aminoácidos, ele emagrece de uma forma doentia. Ele emagrece e depois fica com anemia, ele emagrece e fica com queda de cabelo, emagrece com a imunidade baixa, perde muita massa muscular. Aí vamos supor, dos 10 quilos que ele perdeu rapidamente, se a gente colocar numa bioimpedância, a gente vai ver que dos 10, 6 eram gordura, mas 4 era músculo, 40% foi massa magra. Perdeu músculo. E depois vai ter um reganho, né? Existem processos de emagrecimento que o resultado é mais rápido, com acompanhamento médico? Existe. Nem todo o processo de emagrecimento tem que ser igual tartaruga, entendeu? Existe algumas, mas desde que esteja acompanhado, sabendo o que está fazendo. A maioria do que a gente vê, feito principalmente por conta própria, é um tiro na água, entendeu? Doutor, alguns casos famosos, eu lembro do Jô. Quando o Jô emagreceu, o senhor lembra? Lembro. Ele emagreceu e depois ele deu depoimentos. Eu me lembro desses depoimentos, ele falando que a vida dele foi destruída por ele ter emagrecido, porque ele perdeu
a figura do Jô Soares, do Beijo do Gordo. Sim. Entendeu? Ele perdeu muito do brilho que ele tinha, ele perdeu a persona, né, da TV. E ele falou que a vida dele se transformou muito ruim por isso. Nesse caso, há uma defesa do Jô ser gordo? A gente consegue defender de alguma maneira isso ou não? Não, na verdade é o seguinte, lógico, ele passou décadas criando uma imagem do Jô Soares, o gordo, né? O Beijo do Gordo, o programa do gordo. Agora, o Beijo do Gordo. E o dia que ele deixou de ser o gordo, meio que descaracterizou aquele personagem, né? Mas em termos de saúde, não tem como defender, é uma escolha, né? Por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente que ela era modelo plus size. E ela chegou para mim, pelos exames de bioimpedância, ela tem que emagrecer coisa de 40 quilos ou mais. Mas ela falou, não, doutor, não quero emagrecer tudo isso. Eu quero perder uns 15 quilos no máximo. Uns 15 ou 20 no máximo. Porque ela falou assim, hoje eu tô no manequim 50 e poucos, ela falou 54, 56, uma coisa assim. Porém, no meu trabalho, o manequim que mais tem trabalho, que mais tem procura, é o manequim 46. Se eu emagrecer o que o senhor está pedindo, eu vou deixar de ser plus size, eu perco meu trabalho. Aí eu falei assim, ela é uma escolha, o senhor vai me dizer que não é saudável ficar no 46. Eu falei, não, saudável não é saudável, eu sei lá por 40, 38. Mas é difícil pro senhor também, como médico, falar sobre isso. Com certeza, mas é uma escolha dela. Ela sabia, ela falou assim, não, mas a minha carreira de modelo é limitada. Eu sei, eu vou ficar no manequim 46 mais 3 ou 4 anos, daqui a pouco chegam as meninas mais novas, eu já saio do mercado igual jogador de futebol, já não sou mais do mercado, aí eu quero emagrecer pra saúde pro resto da vida, mas no momento... Mas daí o senhor vai fazer uma dieta pra ela manter o peso acima do peso? Não, ela tava no 56. Ela ia perder um pouquinho. Ela ia perder, só que eu queria que ela fosse pro 40, 38, que é o saudável. E ela não queria emagrecer aquilo tudo, ela queria ficar no 46, emagrecer só um pouco, daqui 4, 5 anos eu volto, encerra minha carreira de modelo, aí nós vamos chegar no que o senhor quer. É uma escolha dela. Tá, doutor, vem cá, existe outra máxima também popular, o seguinte, que muitas mulheres, isso é verdade, que o homem engorda 3 vezes depois que casa, isso que ele engorda depois que casa é uma realidade. Que muitas mulheres querem ver o seu homem mais gordinho para que as outras mulheres não botem o olho no maridão. Isso aí chega pro senhor de alguma maneira ou não? Olha, na verdade a gente até observa isso. Quem me acompanha no Instagram, né, vai olhar que eu postei um negócio semana passada sobre isso, porque saiu um estudo, olha essa curiosidade, que mostrou que realmente as pessoas engordam depois do casamento, o casamento engorda. Então é uma coisa que a gente observa na prática, mas agora tem um estudo mostrando isso. E que o homem engorda mais do que a mulher depois que casa. Eu brinquei assim, né? Quem te engordou foi teu marido, quem te engordou foi... doutor, eu casei, eu preciso emagrecer. Quanto eu tenho que emagrecer? Aqui pelas nossas contas eu tenho que ir para 54 quilos. Nossa, foi o peso antes de eu casar. Foi o peso que eu aguentei no vestido. O meu sonho é voltar àquele peso. A referência é sempre antes do casamento. Então quase todo mundo que vai lá, casado, alega que engordou depois do casamento. A gente imagina por N fatores, né? A rotina muda muita coisa, né? A mulher quer agradar, faz uma jantinha, o cara quer agradar, faz uma porra. Exatamente. Aí você vai dizer que não, doutor? É que quando o cara tá no mercado, né? Tá no mercado, ele tá se cuidando mais, né? Quando ele sai do mercado, ele dá uma relaxada, né? Isso, normal, sempre tem, né? Olha aqui, o nosso querido Eric Schmidt, Gregório, Bruxão, um grande amigo, né? Que, já teve acima do peso, a gente conversou também sobre isso, o cara tá sempre aí buscando, tá bem demais, tá voando agora, tá dizendo o seguinte, doutor, é possível ser um gordo saudável? Não, 100% saudável não. Porque a gordura, eu tô falando de obesidade, né? Porque a obesidade já é uma doença. A obesidade, a partir de 2013, segundo a OMS, é uma doença. Então, se você está obeso, você já está doente, você não está mais saudável. E é a doença que mais mata no mundo, imagina. Exatamente, né? Ela mata pelas suas consequências. A obesidade vai estar risco de câncer, vai estar risco de infarto, de demência, enfim, de AVC. Então, as consequências de diabetes, as consequências da obesidade é o que mais mata. E não tem como ser, o que pode assim, é a pessoa estar acima do peso, fazer uns exames básicos e naqueles exames básicos estarem dentro da referência. Aí a pessoa se acha saudável porque o colesterol está dentro da referência, porque a glicose ainda não está no nível de diabetes, porque mediu a pressão não está alta, ele se acha saudável. Não, mas se você pedir exames mais aprofundados, vai ver que o nível de inflamação dele é alto, ele já está começando a formar placa nas artérias, entendeu? Ele não está saudável, ele só não está tendo o sintoma no momento.
Tá, partindo desse mesmo princípio, todo magro é saudável? Não. Também não, né? Com certeza não. Não é. O magro não é uma certeza de saúde, não é isso, né? Mas é que a obesidade já é uma certeza que a pessoa tá doente. A obesidade é uma certeza de doença, a magreza não é certeza. Não. Tá. Fala, te dar uma volta, pode ser? Tem pergunta? Quer fazer pergunta? Faz pergunta, faz mais uma aí. Não, é que a gente tava falando sobre estresse antes, né? Isso realmente pode atrapalhar no processo de emagrecimento? Pode fazer a pessoa ganhar mais peso? Com certeza, é um dos principais fatores. Quando eu vou avaliar o paciente, a primeira coisa que eu pergunto é se ele se considera estressado. se ele, como é que é a rotina dele. Tá. Porque aí envolve cortisol, que é o hormônio do estresse, é um hormônio... Já ouviu aquela história assim, doutor, eu engordei porque eu tomei muito corticoide? Eu fiz um tratamento para alergia, para bronquite. Tá, concordo, só que não esquece que o teu organismo fabrica isso aí, que é o cortisol. Se tiver em níveis altos, ele faz uma bagunça no organismo que favorece o ganho de peso. O paciente estressado, ele tem um nível de cortisol mais alto, ele come mais, ele tem desejo mais por doce e ele ganha peso com mais facilidade, ele fica mais inchado. Tá. Então o estresse é uma bagunça para tudo. Ô doutor, o paciente tá acima do peso, que ele chega pro senhor e fala assim, doutor, eu sou do salgado, eu não sou do doce, eu nem como doce. Aí quando abre, eu como uma caixinha de bis, uma barrinha de chocolate inteira. Isso acontece também? Tem isso também? Ah, doutor, não, eu não como doce. Tem, com certeza, o que mais tem, né? Como a doce. Pessoa, é uma negação, né? Muitas vezes ele quer mentir para ele mesmo, né? E muitas vezes é pros outros, ele não quer assumir pros outros, mas no fundo ele sabe, né? O que ele tá fazendo, né? Tem a barrinha de chocolate escondida, aquela. Depois do intervalo eu vou contar até uma história curiosa de um amigo, né? Que depois virou paciente e que dizia que não conseguia emagrecer, que o metabolismo era lento. Depois no jogo do Criciúma eu mostrei pra ele onde é que tava, o que era o metabolismo lento dele. Então, o senhor vai contar na volta então. Isso. Dr. Max Rego conosco aqui, Igor Fontana, falando sobre emagrecimento, saúde e vida saudável. Isso aí. Também. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. 92. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show, Manos Saúde Show, é isso mesmo, Igor? É isso aí. Dr. Max? Dr. Max, eu tô curioso pra saber a história do amigo dele, Campo do Criciúma, que tem tudo a ver. Olha aqui, Dr. Max Rego conosco aqui, tá bom, Dr. Max Rego, pra bater um papo da Clínica MR Saúde Integrada. Doutor, prazer em receber sempre aqui no Manos. O senhor falou que tinha uma história de um amigo que falou pro senhor que ele não comia muito. Como é que é essa história? É o seguinte, nós estamos comentando do metabolismo lento, né? Se isso existe ou não. Eu lembrei dessa história. E ele sempre me encontrava e falava assim, doutor, eu preciso ir lá marcar contigo, eu não consigo emagrecer, o metabolismo é lento, eu já fui em 2 Nutri, não funcionou muito, fui mais em outros 2 colegas seus, mas não deu muito certo. Mas eu preciso ir lá, vou marcar uma hora. Tá, marca, rapaz, sempre falava, mas nunca ia, né? Aí um dia, no jogo do Criciúma, na cadeira, ele sentou do meu lado. Ali, e eu não sou, mano, de reparar o que os pacientes estão fazendo na rua. Sim, é constrangedor, eu acho, porque hoje, como eu tô 18 anos aqui e já formou uma carteira de pacientes, quase todo restaurante que eu for, eu vou encontrar 5 ou 6 pacientes lá. E é curioso, quando eu entro, eles começam a esconder o pratinho, sentar de costa. Já aconteceu até de eu estar do lado de cá do buffet, me servindo, e o paciente do outro lado, ele não me viu. Quando ele foi pegar a comida lá, a massa, ele tirou, ele olhou, falou, doutor, ele não sabia se ele botava no prato, se ele voltava a comida pra trás. E eu falei, não vou reparar isso. Muitas vezes não sei nem o que ele tá fazendo, né? Tá. Mas nesse caso lá no Criciúma não tinha como, que ele sentou do meu lado. E ele puxava assunto o tempo todo, a questão do emagrecimento. E eu até queria ver o jogo e ele queria conversar do emagrecimento. E aí quando chegou no final do jogo, acabou e veio puxar assunto de novo. Aí eu peguei e falei assim, olha, deixa eu te explicar um negócio que você precisa saber dessa história de metabolismo. Falei assim, eu percebi aqui que no primeiro tempo de jogo você tomou 2 chopinhos e comeu um pacotinho de Ruffles, batatinha Ruffles. No segundo tempo você tomou mais 2 chopp e comeu um pacotinho de amendoim doce. No intervalo, eu não sei o que ele fez, porque ele disse que no banheiro fez xixi e só voltou quando o jogo começou de novo. Eu acho que, como o bar lá junto do banheiro, ele parou, ficou tomando. E eu falei assim, só aqui, numa sentada de 2 horas, você colocou 5.000 calorias pra dentro. Caraca, Marcos. Aí eu falei assim, eu imagino, hoje é domingo, né? Eu imagino que você acordou e não fez o jejum intermitente no domingo. Ele falou, não, né, doutor?
senhor tomou um café e eu imaginei que o café foi um café mais livre, um café liberadão de domingo, ele confirmando pra cabeça. E eu acho que não ficou do café até as 4 da tarde. Você comeu, você almoçou. E ele me confirmava. Deve ter sido um almoço mais livre, almoço de domingo, talvez com a família. Ele doutor, foi na Veneza meu almoço. Eu falei, então não vou nem entrar em detalhe, né? Aí eu falei assim, aí você chegou aqui e botou mais 5.000 calorias no jogo. Sentadinho, né? Sentadinho. E o que você tá fazendo agora no teu WhatsApp aí? Fala, o que você tá fazendo aí? Combinando com o teu filho, se é pra ir no Cantinho da Massa ou no Hoover na hora que terminar o jogo, não é isso? Você falou, é. Falei, cara, sabe quantas calorias vai botar pra dentro hoje? 10.000 calorias brincando. Num domingo sem fazer nada. Você botou a caloria da semana inteira num domingo. Você tá vendo por que teu metabolismo não funciona? Por que é lento? É que não tem a percepção do que ele tá fazendo, entendeu? Depois ele acabou indo lá, acabou emagrecendo e por enquanto tá se mantendo. Tá se mantendo. Tá, por enquanto tá. Mas são escolhas, não é? Escolhas, você falou, pô. Ô, Marcos, mas você falou que tem esses acontecimentos do paciente te olhar. Pô, muitas vezes você é o chato, né, cara? Porque você é o médico do emagrecimento, você é o cara chato. Não, acaba se tornando, às vezes, entre amigos mesmo. É aquela brincadeira, né? Quando eu tô lá no meio da. Aí começa, tô liberado, tô liberado, não sei o quê. É só hoje, é só um pouquinho, amanhã não tem mais. Pô, cara, mas é mesmo. Falei, não, ali vocês não estão no consultório, cada um faz o que quer. Marcos, mas escolha. Assim, e quando você fala de escolha também, existe uma tendência que a sociedade vai engordar mais ainda. Sim. Nós não vamos emagrecer pro futuro, nós vamos engordar mais. A projeção é terrível, tá? É sombria. Quem dividir a obesidade, chega a um ponto de daqui a uns anos, praticamente 100% da população americana vai ser obesa. 100%, olha só. Caraca, Marcos. Então é assustador. Tudo bem que estão saindo drogas novas no mercado com um resultado impressionante, estão se descobrindo vias metabólicas que não se sabia que existia relacionado ao emagrecimento. Aí a partir disso está saindo medicamentos novos. Mas, Marcos, não tem nem, por exemplo, nenhum medicamento que a gente tome que transforme uma alface, o gosto da alface no bacon? Ainda não. Não, mas pois é, cara. Aí eu acho que aí a indústria vai ser foda. E nem que substitua o exercício, ainda não tem. Não tem. A pílula do exercício não existe isso aí. Não tem até substâncias sendo, vamos dizer assim, estudadas, né? Max, eu vi no Instagram, o Instagram é o ninho de loucura, né? Sim. Uma esteira que o cara corre deitado agora, você viu essa daí? Não, essa aí é novidade a também. Esteira do vadio, Max, o cara corre deitado. Tá brincando? Não, de verdade, cara, ele entra numa câmara, tipo um ultrassom, sei lá, um ultrassom gigante ali. E aí ele tem a esteira lá embaixo. Aí ele corre assim, seu Marcos. Essa eu nunca vi. Pô, é o cúmulo do vadio também. Com certeza. Não tem. Agora vem cá, qual é a porcentagem da relação do exercício físico com o fechar a boca? Com certeza, não dá pra dar uma porcentagem, mas quer emagrecer, dieta. Quer ficar forte, ganhar músculo, exercício. Tá. Você pode se entupir de whey protein, de creatina, sei lá, usar o hormônio, fazer o que quiser, mas se você não treina, você ficar só olhando Netflix, não vai aumentar a massa muscular. Por outro lado, se você quer emagrecer, o que conta é a dieta, tá? Você pode ir na academia 7 vezes na semana, mas se você errar a mão na dieta, acabou. Não adianta sair da academia, comer um churrascão por dia, meter um fast food. Tem uma frase que eu sempre digo que não existe exercício que compense uma dieta mal feita. A conta não vai fechar nunca, tá? Por exemplo, aconteceu uma vez também, numa outra situação de um paciente, que ele chegou pra mim desesperado: doutor, eu vou engordar, eu vou virar um monstro, me ajuda, me socorre. Eu falei, o que houve, rapaz? Que desespero é esse? Não, eu quebrei o pé, olha aqui, com a bota aqui, fui jogar bola na praia. Eu falei, tá, mas qual é o problema? Você vai melhorar. Não, é que eu já tava jogando bola 2 vezes na semana, às vezes 3, já tava com uma dificuldade, já tava acima do peso, agora então, com o pé quebrado eu vou virar uma bola. Falei, tia, calma. Faz o combinado aí, o processo que nós combinamos, que vai dar certo. Aí ele voltou depois, 8,5 kg mais magro. Aí eu perguntei, ele queria saber qual a magia, né? Eu falei, não é magia, é matemática. Quer ver, como é que é o teu futebol? Doutor, futebol do 60, né? Eu tenho 53, mas eu sou mais novo da turma. E não é aquele futebol pegado, agorizado, senão os velhão não aguentam. Quer dizer, é aquele futebol que você mais anda do que corre, é isso? Eu jogo uns 20 minutos, no primeiro tempo, 30, no segundo tempo jogo mais uns 20, 30. Quando o goleiro falta, eles me botam no gol porque eu sou mais alto. E eu falei assim, então tá, já entendi.
Olha, você deve gastar ali, com muita boa vontade, 300 calorias, porque não vai dar isso, tá? No máximo, né? No máximo, te ajudando muito. Tá, vai. E depois do futebol, o que rola? E tem que ter a resenha, doutor. A resenha tem que ter, né? Eu falei, o que é a resenha? Vocês ficam conversando? Não, conversando, mas tem a bebidinha, né? Tem. E o que é? Cerveja, cada um leva a sua bebida. Quando alguém tá de aniversário, a gente pede um chopp. Bah. Ou seja, tem 12, tem sempre um de aniversário todo mês. Exatamente. Para, né? Aí ele falou assim que a comida é o churrasco, normalmente. Que aí é pãozinho com linguiça, farofinha, o frescalzinho. Falei, cara, vou te falar um negócio. Você gasta 300 calorias no máximo no teu treino e acaba o seu treino, você bota 2.300 pra dentro. Você sai de lá com superávit calórico de 2.000 calorias. Nossa. O futebol, no seu caso, tá servindo pra te engordar. Ou seja, 2 dias você tá botando 5.000 tranquilão. Você faz isso 2 vezes a semana ou 3. Por isso você quebrou o pé para jogar bola e emagreceu. Caraca. Aí eu falei assim, imagina, eu treino todo dia, mano, de segunda a sexta, musculação. Segunda a sexta. Imagina que eu encerrar meu treino depois de 50 minutos, uma hora de musculação, e eu vou lá pro fundo da academia com os parceiros da musculação, falei, churrasco, uma cerveja. Você acha que a musculação vai servir pra me engordar ou pra emagrecer? Imagina, pô. É matemático a conta. Déficit, quanto que entrou, quanto que se gastou. Agora, doutor, você falou do churrasquinho. Eu sei que existe um grande vilão no churrasquinho, né? O pãozinho de alho é um vilão, porque ele, né? Ele altamente calórico. Altamente calórico, rico em sódio, esses industrializados têm isso também. E a linguicinha, eu também sei que ela é pegada também, doutor. Ela parece inofensiva, mas não é, né? Não, porque além de ser da gordura, da caloria que ela tem conservante, ela tem nitrito, ela aumenta a pressão arterial, aumenta o risco de câncer de intestino, ela ainda é maléfica à saúde, fora a gordura. A linguicinha, agora sim, eu posso comprar uma linguicinha mais natural, ali o cara que matou um porquinho ali já não é tanto. Vai ser, lógico, vai ser, quanto mais próximo do natural, quanto menos industrializado, mais próximo do saudável, né? Agora, aquela padrãozinha ali... Pois é, só que para emagrecer não basta ser saudável. Tem que respeitar a quantidade de caloria. Tá. Tem gente que engorda comendo saudável. Porque a conta é matemática. Se eu gasto 3.000 calorias por dia, meu organismo precisa de 3.000. Se eu comer 3.500, eu vou engordar. Vai sobrar 500, vai ser estocado, armazenado, gordura. Se eu comer menos do que 3.000, eu emagreço. Se eu comer mais ou menos o 3.000, eu não saio do lugar. Muita gente vai lá assim, top de fruta, suquinho, parte de amendoim, tapioca, azeite de oliva, castanhas e oleaginosas. É tudo que eu falei, é extremamente saudável, só que é extremamente calórico. E aí ele não faz conta de caloria, ele consegue engordar comendo saudável, porque bota a caloria demais pra dentro. Ô, doutor, eu vi muita gente falando, por exemplo, o azeite, né, o grande vilão. Em vez de você colocar um fio de azeite, dá uma borrifadinha, dá uma melhorada, isso aí já dá uma ajudadinha ou não? Com certeza. O azeite de oliva, mano, é um dos alimentos mais saudáveis que eu conheço. Porém, é altamente calórico, é um óleo, é gordura. Você faz um pratinho de salada ali, bota uma saladinha, tomate, cebola, um alfacezinho e um grelhadinho, uma carninha magra. Se você vai lá e lambuza em sopa de azeite de oliva, você dobra a quantidade de caloria do prato. Eu como se tivesse comido 2 pratos aqui. Só o azeite? Só de botar o azeite. Caraca. Então, tem que usar com moderação, com bom senso. Aquele paciente que é magro, sempre foi magro, nunca teve problema com peso, é uma conversa. Mas aquele que tá brigando com a balança, o azeite tem que entrar na conta. O azeite a caloria. Tem que entrar. Manteiga também é a mesma história? Mesma situação, é gordura também, é calórica, qualquer tipo de óleo. É bacana, mas não é. Tá entre manteiga e margarina, essa luta já foi vencida pela manteiga ou não? Já. É uma. Você vai encontrar ainda gente com um discurso diferente, entendeu? Que defende a margarina? Que ele defende a margarina, porque agora a margarina mudou, que não sei o quê. Mas, cara, a margarina é quase um plástico aquilo ali. Então a manteiga ainda é mais saudável. Claro, quanto mais natural também melhor, né? Aquela da feirinha que o cara faz na hora é melhor do que tudo que é mais potinho, próximo, né? Tudo que é menos processado, menos industrializado, sempre vai estar mais perto do saudável. O que quer perguntar? Vai, manda lá. A questão do... Opa, deixa eu ligar aqui, vai lá. É igual a questão do suco natural de uva, por exemplo, e uma Coca Zero, né? O suco é muito mais saudável, mas ele acaba engordando mais do que o refrigerante que não tem. Isso é verdade também, doutor? É verdade, porque assim, quando o paciente pergunta, doutor, me dá uma dica de uma dieta aí bacana, pra emagrecer, eu pergunto, dieta bacana pra quem? Pra quem é magro, sempre foi magro, só que é uma dieta de alimentação saudável, ou uma dieta bacana visando só emagrecimento, esquecendo a saúde? Então a gente tem que pesar as coisas. O suco, ele é extremamente mais saudável que qualquer refrigerante. Não tem corante, conservante, acidulante, aromatizante, estabelece um monte de diante aí.
Só que, dependendo do suco, é uma bomba de caloria. No caso, suco de uva tem bastante caloria. Laranja também. Laranja, tá os dois. Então, às vezes a pessoa fica o dia inteiro tomando suco de uva e de laranja e não consegue emagrecer e não sabe o que é, né? Porque não tá fazendo a conta daquilo ali. A Coca-Cola Zero, ela tem zero caloria, né? Ela tem corante, conservante, estimulante igual qualquer outro refrigerante, né? Então, mal só te faz igual. Mas não tem caloria. Mas postagem minha da rede social da semana retrasada, Coca-Cola Zero é inócua para emagrecimento? Não. Tem estudo já mostrando isso aí. Por quê? Porque o adoçante, apesar de ele não conter calorias, o teu organismo entende que é um açúcar e ele aumenta a tua insulina igual. E essa alta insulina favorece o ganho de peso. E ainda te dá fome depois. Então ela é menos pior do que a Coca normal. Para emagrecer, mas não é que é igual água. Não é igual água, não. Nada é igual água, né? A água não sobe a insulina. A Coca Zero sobe. E a insulina alta te favorece o ganho de peso também. Então, doutor, vamos lá. Tem um amigo meu, não sou eu, tem um amigo meu. Eu vou confirmar se ele ou não. Tem um amigo meu aí que ele gosta de comer abacate. Um abacatinho, cortadinho. Só que ele gosta de botar um açúcar no abacate. Porque, tem uma memória afetiva, né? Tem uma memória afetiva. A mãe, a avó fazia isso pra ele quando era pequeno. Pô, doutor, e é bom. Só que esse meu amigo sabe também que isso é uma bomba. Na verdade, o abacate é uma gordura, gordura extremamente saudável, né? Para quem tá em dieta de emagrecimento, né? Pode acrescentar o abacate com gordura, só vai entrar na conta, né? Então tem que contar aquela caloria que entrou, fechar o déficit. Quando ele adiciona açúcar, ele virou gordura com açúcar, entendeu? Que é duas coisas que pode favorecer o ganho de peso. Aí vai a quantidade. Ele comeu um pedacinho de abacate com uma pitadinha de açúcar para ficar mais palatável, não tem problema nenhum. Agora se se entupir daquilo ali, um abacate inteiro, fazendo 12 aí a caloria não vai fechar. Não vai, vou falar para esse meu amigo. Que específico, né? Que pergunta específica. Amigo perguntou aqui para mim, cara, né? Doutor, aqui eu saí do churrasco agora, né? E tô indo num café. Complicado também? Esse é o mesmo que perguntou. É uma Mastela ainda? Tá legal. Tá legal. É que ele tá fazendo Mastela. O Mastela tá num caminho aí hoje à noite ele não chega em casa, né? Pelo que eu vi. Então, mas se for pro café, tomar um café, não vejo problema nenhum. Sem açúcar, né? Agora se for fazer aquele cafezão colonial, com bolo, com coisa, aí a conversa é outra. Doutor, doutor, é verdade sobre o glúten, né? A farinha ruim que nós comemos, e muito se fala também, as farinhas importadas são melhores, né? O que é mentira e o que é verdade nessa história, hein? Não, na verdade assim, o glúten é uma proteína que tem no trigo, que confere ao trigo maciez e liga, então ele faz da liga e fica mais macio. As farinhas gourmets que os confeiteiros adoram são as que tem mais glúten possível, porque ela fica mais palatável, né? Fica mais gostosinho a massa, o pão. O pão do McDonald's é tão gostosinho porque é entupido de glúten. Aquelas bisnaguinhas que as crianças adoram comer, né? Que não precisa nem ter dente para comer aquilo. Aquilo é muito glúten. Mas aí existe uma situação que é o seguinte: tem pacientes que têm a doença celíaca. É uma coisa específica que esse paciente não tolera nada de glúten. Nada. É o paciente que, se ele comer um alimento sem glúten, mas que usou o mesmo talher, o mesmo prato, a esponjinha. Se eu lavar a louça. Contaminação cruzada, né? Isso. E pegar a minha esponja e lavar uma louça, já contaminou. Se ele assar um pão sem glúten no forno, que assaram um pão com glúten, já passa mal. Caraca, só pela no ar ali? Isso, só pela contaminação. Então, esse é o celíaco. Mas tem aqueles pacientes que têm hipersensibilidade, ou seja, vou te dar um exemplo. Você vai à noite no rodízio de pizza na sexta-noite. Se você for alérgico, são reações que o organismo pode ter: hipersensibilidade, alergia, né, intolerância. Se você for alérgico ao corante da massa de tomate, você já sai dali se coçando todo. Você deu exemplo no intervalo aqui do teu parente que é alérgico a camarão, né? Camarão. Frutos do mar. Já sai se coçando, cheio de placa no corpo, dependendo do grau de alergia, até fechar a glote, É uma reação cutânea, de pele e mucosas e imediata. Se você for intolerante à lactose, geralmente é um sintoma digestivo e vai levar umas horinhas. Você chega em casa à noite, por causa do queijo, e vai ter a barriga inchada, vai acordar cheio de cólica, vai ter diarreia, ou às vezes até trancar. Se
Se você for hipersensível ao glúten, você vai no rodízio da pizza sexta-noite e lá no domingo à noite você tem uma enxaqueca. Você não sabe por quê? Por causa da pizza da sexta. Tu não consegue liga, associar. porque é longe a parada. Isso. E pode dar qualquer reação possível. Só quando você retira aquele alimento, você é hipersensível, você começa a observar a reação que teve. Então tem paciente que fala, nossa, doutor, depois que eu tirei o glúten, eu percebi que eu tinha sempre umas grosseirinhas assim na pele, eu não tenho mais, minha pele é lisinha. Nossa, minha cólica na TPM não tem mais, melhorou Passou muito. tudo. Não tem mais aquela cólica menstrual. Caraca, a minha enxaqueca melhorou, né? Meu cabelo tá melhor, então muita coisa melhora e tinha relação com a alimentação e o paciente nem sabia. Mas doença celíaca já é uma outra coisa, uma doença é outro papo. Tem pergunta aqui do nosso querido Renato Canarim, Bruxão, grande amigo. Doutor, e o mel? Vilão, aliado, pode, não pode, tem limite, não tem? Tem limite, a palavra acertou. Tá. Não, é um alimento saudável, né? O mel, só que ele é calórico, né? Ele tem alto índice glicêmico. Então, para quem quer emagrecer, ele tem que fazer a conta. Às vezes, um pouquinho de mel que ele botou tem a quantidade de caloria de um alimento que ia saciar ele mais e ia ter a mesma quantidade de calorias. Mas ele tem, por exemplo, açúcares para diabetes, ele faz mal também? Sim. Mesma coisa. Ele aumenta açúcar. Não é porque é natural que não vai fazer mal. Não é porque é natural. Você fala, veneno de cobra é natural também, mas nem por isso vai fazer bem, entendeu? Ele, lógico, eu quero adoçar um chazinho, é melhor adoçar com mel ou com açúcar branco refinado? Com mel, entendeu? Entendi. Mas do ponto de vista de emagrecimento, ele também sobe. É igual o suco. O suco é natural, mas tem caloria, tem alto índice glicêmico, dependendo da fruta, ele vai complicar a tua vida. Manda lá, tem mais alguma aí? E a história do carboidrato de noite? Não pode carboidrato de noite que vai emagrecer? Isso ainda tá valendo? Não, na verdade não, tá? Tudo depende do teu plano alimentar que foi montado ao longo do dia todo. Vai contar que você fez. É lógico, né? À noite a gente tem uma dificuldade maior de produzir insulina, que é o hormônio que, entre aspas, queima o açúcar do sangue, né? Tá. Então, o excesso de carboidrato à noite talvez traga um prejuízo maior do que o excesso pela manhã, porque vai ter mais insulina para conseguir queimar aquilo ali. Mas não é que é proibido o carboidrato à noite. Muitas vezes você vai treinar pela manhã, o glicogênio muscular, que é, vamos supor assim, o açúcar do músculo, tá? Que vai te dar força e disposição para o treino pela manhã, foi aquilo que você comeu à noite. Ele levou 8 horas para entrar no músculo. Tá. Então, às vezes o paciente não jantou, né? E às vezes vai treinar de manhã e se sente mais fraco. Tá. Né? Então tudo depende da rotina, do plano alimentar que foi montado, de atividade física para encaixar. Não é uma coisa igual para todo mundo. Por isso que cada corpo é um corpo, né? Exatamente. Cada ser é um ser, né, doutor? Não pode ter a carbofobia, achar que é proibido carboidrato, ninguém pode comer carboidrato, não é isso. Tudo tem conta, tudo é questão de bom senso, tudo é questão de equilíbrio, entendeu? Bom, @Max Rego, é isso? @Dr Max Rego. @Dr Max Rego, segue lá. O doutor tá cheio de dicas, sempre tem coisa bacana lá. Sempre tem bons papos aí. E o doutor tá com a gente aqui, vai vir na próxima entrevista, a vez que vem. Vamos lá. Vai vir também? Vamos. Dúvida, né? Sempre tem dúvida. Tomara que não tenha outro jogo daquele, né? Tomara, né? Ou que tenha, né? Ou que tenha também, depende do ponto de vista. Doutor Max, obrigado pelo carinho, sempre um prazer lhe receber. Obrigado, mano, obrigado, Igor. Obrigado, audiência aí. Espero ter contribuído mais um pouquinho, do nosso conhecimento. Né? Eu acho que sempre, né, doutor? Sempre coloca uma pulguinha atrás da orelha de alguém, né? E assim, é assunto polêmico, né? Porque falou em emagrecimento, bota na internet, falando que é amarelo, falando que é preto, que o preto não pode mais, agora é o amarelo, né? O ovo era vilão, já foi até vilão o ovo. Já foi até vilão, exatamente. Tá louco, pô. Não é mais, né? Não, depende do ovo, né, doutor? Tem um ovo aí também que nem casca tem mais, né? Tem um ovo que tu compra aí, pô. Não é o ovo de Páscoa, né? Não falando ovo de galinha. Tá. Isso tá chegando também a Páscoa aí, né? Vai devagar. Obrigado, doutor Max. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, né? Nem todo mundo aqui é magro. E também nem todo mundo aqui é saudável também. Mas somos todos humanos. A música